Então hoje nós vamos começar o tópico de integral, faz parte aí dos tópicos para a segunda avaliação. E o primeiro método que a gente vai ver hoje é chamado de regra dos trapézios. Resolver integrais definidas nem sempre é fácil. Assim como a gente começou a falar de derivada, que derivar nem sempre é fácil, para integrar é a mesma coisa. Integrar nem sempre é uma tarefa fácil. Então imagina que você tem o gráfico de uma função, um gráfico de uma função super complicada. É melhor eu não colocar aquela expressão para não confundir ninguém. Vou deixar assim, f de x. Você quer calcular a área embaixo do gráfico dessa função de a até b. Você quer calcular essa áreazinha aqui. O que a gente faz em geral é o seguinte, você procura uma função f grande, tal que f' de x é igual a f de x. Essa função f grande aqui é chamada de uma primitiva para essa funçãozinha f, e daí você quer saber a área embaixo do gráfico da fzinho de a até b, você faz o seguinte, integral de fzinho de x dx de a até b é simplesmente f grande de b menos f grande de a. Isso aqui é chamado o teorema fundamental do cálculo. Vocês viram isso lá em cálculo 1. Qual é o problema com isso aqui? Nem sempre é fácil, ou nem sempre existe, na verdade, esta função aqui. Pelo menos ela não existe escrita numa forma elementar, combinando funções elementares que a gente conhece. Senos, cossenos, logaritmos, exponenciais e coisas do tipo. Ela aparece numa forma horrível em geral. E daí você não consegue trabalhar com essa função. Aí o que você faz? Bom, ao invés de tentar procurar uma primitiva e tentar encontrar a solução exata, você tenta encontrar uma aproximação. Aí um dos métodos que você usa é o seguinte, você olha para o intervalo AB, escolhe uma certa quantidade de pontos no gráfico da função, acho que vocês já viram isso algumas vezes, aí você constrói o polinômio interpolador que passa por essa lista de pontos, P. Lembra, o polinômio interpolador ele sempre tem esse formato aqui. A0 mais A1x mais blá 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 AN xn, mas neste formato aqui é muito fácil integrar o polinômio interpolador. Então você integra o polinômio interpolador de A até B e usa este número aqui como uma aproximação para a integral de A até B da função. Se o número de pontos que você escolhe é muito grande, tá, onde está? Se o número de pontos da interpolação que você escolhe é muito grande, então você vai sofrer de novo com o efeito de Runge. Ou seja, quando você escolhe muitos pontos, o gráfico do polinômio, aí tem aqui a função, o gráfico do polinômio interpolador ele começa a se afastar muito do gráfico da função ali nos extremos, né? Então você não pode mais usar o polinômio interpolador para aproximar a área embaixo do gráfico da função. Então a gente vai tentar corrigir esse problema agora. Então um dos jeitos seria escolher n mais 1 pontos no gráfico da função, construir o polinômio interpolador, integrar o polinômio interpolador e usar a área, né, embaixo do gráfico do polinômio interpolador como uma aproximação para a área embaixo do gráfico da função no mesmo intervalo AB. Desde que o polinômio não se afaste demais do gráfico da função. E isso nem sempre acontece. Existe aí o efeito de Runge, quando o número de pontos aqui é muito grande. Tá, então, para corrigir esse problema, esse problema causado pelo fenômeno de Runge, a gente vai, ao invés de usar um polinômio de grau n, quando a gente tem n mais 1 pontos no caso, a gente vai usar n polinômios de grau 1, que são retinhas, né? Então, eu comecei com 3 pontos, então aqui a gente tem a função, aqui o polinômio interpolador desses 3 pontos aqui, e aqui a gente tem 2 polinômios de grau 1. Então, o polinômio interpolador aqui tem grau 2, e aqui esses 2 polinômios têm grau 1. Agora, aqui a gente tem o polinômio interpolador desta lista de 1, 2, 3, 4, 5 pontos, então o polinômio interpolador tem grau 4, e a gente está usando aqui 4 retas, concatenando 4 retas aí, ligando esses 5 pontos. Se vocês notarem, como o polinômio interpolador ele já está se afastando aqui bastante, né, do gráfico da função, dá para ver que a área embaixo do gráfico do polinômio interpolador já começa a diferir um pouco
começa a se afastar um pouco da área embaixo do gráfico da função. Porém, se você olha para as retas vermelhas, então a área embaixo do gráfico dela está mais próximo do que a área embaixo do gráfico do polínômio interpolador, mais próximo da área embaixo do gráfico da função. Para 7 pontos, se vocês notarem agora, as retas estão mais próximas aí do gráfico da função. O polinômio interpolador, por outro lado, ele está bem longe, né? Já começa a se afastar bastante do gráfico da função. E a área embaixo do gráfico do polinômio interpolador já começa a se afastar mais ainda da área embaixo do gráfico da função. Aqui para 9 pontos, esse efeito ele se torna um pouco mais evidente. Para 11 pontos, a área embaixo do gráfico do polinômio interpolador já está bem longe da área embaixo do gráfico da função, que está azul aqui. Porém, se você olha para a área embaixo do gráfico dessa concatenação de polinômios de grau 1 aí, está mais próximo da área embaixo do gráfico da função. E aqui para 13 pontos, essa diferença entre o polinômio interpolador e o gráfico da função se torna mais evidente. E, portanto, aqui já não é mais adequado você usar a área embaixo do gráfico do polinômio, digamos aqui, de menos 1 até 1, para aproximar a área embaixo do gráfico da função nesse intervalo. É preferível usar a área embaixo dessa concatenação de retas vermelhas. Tá, então vamos ver como que isso funciona. Então, para 2 pontos, então eu escolhi 2 pontos no gráfico da função, está aqui o gráfico da função, e daí a gente constrói esse trapézio que, por coincidência, neste caso é um quadrado. Aí a área embaixo do gráfico da função, no intervalo AB, é aproximadamente a área desse quadrado aí. Aí para 3 pontos, a gente vai ter agora 2 trapézios. Aí a soma das áreas desses 2 trapézios a gente usa como uma aproximação para a área embaixo do gráfico da função no intervalo AB. Para 4 pontos a gente tem 3 trapézios e, mais uma vez, a soma das áreas desses trapézios a gente usa como uma aproximação para a área embaixo do gráfico da função no intervalo em questão. Aí 5 pontos, se vocês perceberem, a soma das áreas desses trapézios está se aproximando aí da área embaixo do gráfico da função. Quando eu aumento o número de pontos, essa aproximação se torna mais evidente, então é natural que isso nos conduza a um método que dê boas aproximações aí para a área embaixo do gráfico da função, né? Para a integral definida de f, né, no intervalo AB. Então, 10 pontos, então a gente tem 9 trapézios aí. O que a gente tem que fazer agora é dar uma cara para essa expressão aqui. Então, considere um trapézio qualquer, com base B, base de comprimento B, e alturas aí H1 e H2. H1 pode ser igual a H2, nesse caso a gente tem um retângulo mesmo, né? Aí como que a gente faz isso? Primeiro você pega esse ponto médio bem aqui, isso para calcular a área de um trapézio, tá? Pega esse ponto médio, aí você gira essa figura assim, 180 graus. Aí você obtém esta figura aqui. Daí esse comprimento é igual a esse comprimento é igual a esse comprimento. Então o comprimento total aqui, ou seja, a altura desse retângulo é H1 mais H2. E como que eu calculo a área de um retângulo? É B vezes, deste retângulo especificamente, B, H1 mais H2. Mas eu quero saber só a metade dessa área, então divido aqui por 2. Então é base vezes a soma das alturas dividido por 2. E é assim que a gente calcula a área de um trapézio lá no jardim de infância. Agora sim, vamos para a fórmula geral. Imagina que eu tenho aí um trapézio qualquer com base... Não, a base tem este comprimento aqui, não é? Que é xk menos 1. Essa altura aqui vai ser o valor da função nesse ponto, então isso aqui é f de xk menos 1. Essa altura vai ser o valor da função nesse ponto, então f de xk. Então a gente já tem tudo que a gente precisa para calcular a área desse trapézio. A gente tem o comprimento da base e as alturas dos lados. E daí a gente fica com xk menos 1, f de xk menos 1 mais f de xk, tudo isso dividido por 2. Essa é a área do trapézio TK. Agora você só soma a área de todos os trapézios de 1 até n.
Claro, para construir n trapézios, você precisa de n mais 1 pontos, né? E é exatamente o que a gente tem aqui, x0, x1, x2 até xn. Você tem n mais 1 pontos. Então, o número de trapézios é sempre 1 a menos a quantidade de pontos que você tem. Porque você está sempre ligando 2 pontos consecutivos com uma retinha para poder construir aí o topo, digamos assim, né, do trapézio. Dá para simplificar um pouco essa fórmula. Então, eu reescrevi ela aqui e daí eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar o tamanho, o comprimento, a distância, na verdade, entre dois pontos consecutivos. Então, se a gente começa de x0, depois x1, eu vou fixar isso aqui, vou chamar de h. Depois, a gente tem x2, vou fixar isso aqui também, vai ser h também, até chegar lá no último ponto. Eu tenho xn menos 1 e xn, isso aqui também vai ser h. Como que a gente fixa isso? Bom, você pega, escolhe um número natural qualquer, n, aí você pega o último ponto, que é b, lembra? A gente está integrando sobre um intervalo AB. Você pega o último ponto, menos a, e divide por n, pelo número de pontos que você escolheu. E daí você vai ter esse h é chamado de tamanho do passo. Tamanho do passo. Por quê? Bom, porque para sair de um ponto e chegar no outro, você precisa dar um passo de tamanho h. Para sair de x1 para chegar em x2, você dá um passo de tamanho h, e assim por diante. Então, xk vai ser a mais k vezes h. Então, a é o primeiro ponto, x0. Para chegar em x1, você faz k igual a 1, a mais h, aí você obtém x1. Então, você consegue obter todos os elementos da partição apenas fazendo essa continha aqui, onde n, né, você escolhe. N vai ser a quantidade de pontos que você vai ter aí na sua partição. Tá, então eu já coloquei ali o h, aqui está, h, ele está multiplicando, é o mesmo h para todo mundo, então h está multiplicando todos os elementos desta soma, então eu posso colocar o h em evidência, a mesma coisa para o 2 está dividindo todos os elementos dessa soma, então eu posso colocar o 2 em evidência, e daí sobra h sobre 2, somatório dessa expressão, dessa soma, que é a soma das alturas do trapézio TK. Agora eu posso expandir essa soma, eu vou expandir essa soma nessa expressão aqui. Então eu tenho fx0, fx1, mais fx1, fx2, mais fx2, fx3. E uma coisa que a gente nota é que fx1 aparece aqui e aqui. F de x2 aparece aqui e aqui. F de x3 aparece aqui no seguinte, e este cara aparece aqui e no anterior. Os únicos caras que aparecem uma vez são este, o primeiro e o último. Todos os outros termos, com exceção do primeiro e do último, aparecem 2 vezes. Então, a gente pode compilar tudo isso numa fórmula bem simples. F do primeiro ponto da partição, F do último ponto da partição. Calculo F também em todos os pontos, com exceção do primeiro e do último, somo e multiplico por 2. E daí a gente obtém essa fórmula aqui. Lembra, o primeiro ponto é A, e o último ponto é B. E daí a gente pode trocar, e esta é a fórmula da regra dos trapézios para aproximar integrais definidas. Agora a gente pode resolver um exercício, né? Então, encontre aproximadamente o valor desta integral definida aí, só para relembrar vocês, né? Vocês viram isso aqui em cálculo 1. Esta função que está aqui, ela não tem uma primitiva que pode ser escrita em termos de funções elementares. As funções elementares são aquelas que a gente conhece, né? Raiz quadrada, potência, cosseno de x, seno de x, logaritmos e assim por diante. Então, a primitiva dessa função não pode ser escrita em termos dessas funções elementares que a gente conhece. É uma função horrível. Então, para calcular essa integral, a gente é obrigado a usar métodos numéricos. E é o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai simplesmente usar aquela fórmula de antes com os seguintes valores de h. h igual a 1 meio até 1 sobre 2 elevado a 10. Tá, então agora vamos escrever o algoritmo para a regra dos trapézios. Então aqui em cima, eu comentei com vocês agora há pouco, aqui em cima a gente tem que a integral desta função no intervalo 0, 1 é este número aqui. Tá? Esses números eu peguei do Wolfram Alpha, coloquei só alguns dígitos aí.
E a integral de cosseno de x ao quadrado no intervalo 0, π sobre 2 é aproximadamente este número aí. Também não está todo, eu só coloquei alguns dígitos. Então vamos começar com a regra dos trapézios. Então vamos começar com os elementos do problema, na verdade. Então deixa eu definir a função. F de x retorna math da exponencial de menos x ao quadrado. Então eu preciso importar esse pacotinho aqui. Que mais? Eu preciso de dois pontos. Vai ser a igual a 0, b igual a 1 ou ab igual a 0, 1 numa linha só. Que mais que a gente precisa? Eu preciso de um n. Esse n vai ser o número de pontos na partição. Eu vou escolher primeiro, vamos começar com 3 pontinhos só na partição, então a gente vai ter 2 trapézios. O h, que é o tamanho do passo, não, acho que é só. Acho que a gente vai só passar essas 3 informações para a nossa função. Então, aí depois a gente vai fazer traps. Traps vai ser a regra dos trapézios, né? Eu vou passar a função a e b e n. E daí ele vai me devolver a resposta, né? Que é a aproximação para integral. E daí eu vou mostrar para vocês qual que é a aproximação aí. Tem que dar próximo disso aqui, né? Porque a gente está escolhendo aí a primeira função. Então tem que dar próximo de 0.7468, alguma coisa. Como eu não implementei essa função ainda, eu vou comentar isso, e daí a gente volta aqui e define traps, que é o método dos trapézios. Regra dos trapézios. Então, F, A, B, N. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é calcular o H, que é B menos A, sobre N. E aí, depois, o que ele faz? Então, para K, variando de 0 até N, faço o seguinte. Vou colocar aqui uma soma, né? Soma. Então, soma F de A mais K vezes H. Então, quando K é igual a 0, ele está no primeiro ponto. Quando K é igual a N, ele está no último ponto. Mas isso aqui nunca é igual a N, então deixa eu começar do 1 aqui. Porque aí ele evita o primeiro ponto, porque o primeiro ponto não é calculado 2 vezes. E aqui eu posso fazer isso. Não, eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais simples. Vou reduzir o número de operações. Daí soma, multiplica por 2. Multiplica por 2, aí soma mais F de A mais F de B. Então, eu estou somando o valor da função no primeiro ponto e no último ponto. Estou somando o valor da função nos pontos restantes, né, do primeiro até o n-1. E estou multiplicando por 2 aqui. Tá, então deve retornar o valor correto. Senão a gente faz de novo. Então eu vou só retornar agora soma. Vamos ver se está certo. Tá. Vamos ver agora com 5 pontos. 7.44, tem 2 casas decimais exatas já, 10 pontos. Tem alguma coisa errada aí? Com 10 pontos deu uma coisa muito estranha. FBN. Vamos ver o que deu errado aqui. Para cá, variando de 1 até n-1, soma F de A mais K vezes H.
Tá. Depois multiplica por 2 e soma o resultado com o primeiro e o último. E retorna a soma. Ué. Exponencial de menos x ao quadrado. $20 pontos. Ah, essa não é a fórmula total, não é a fórmula completa, né? Eu preciso ainda multiplicar por h sobre 2. Lembra, tem um h sobre 2 no final. Então, soma, multiplicando h sobre 2. Ah, agora sim. Ou posso fazer isso aqui, tirar isso. Porque aquele somatório todo ainda é multiplicado por h sobre 2. Então vamos lá. 3 pontos. O que foi agora? H ele sabe quem é. Soma ele sabe quem é. Número de pontos na partição. Então 0,73 está bem mais perto agora, né? Vamos ver para 5 pontos, 10 pontos, eu tenho aí já 3 casas decimais exatas, 20 pontos, eu tenho ainda 3 casas decimais exatas, 50 pontos na partição, 7467, ixi, 100 pontos, 7468, 4 casas decimais exatas, 1000 pontos, 7468, 24, então eu tenho 6 casas decimais exatas com 1000 pontos na partição. Deixa eu ver, 100.000 pontos, para ver uma coisa, tá, 100.000 pontos, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 68, 2, 4, 1, 3, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 casas decimais exatas. E com 1 milhão? Será o que eu... 74 está certo, 68 está certo, 24, 13, 28, 12, acho que 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 casas decimais exatas. Então, aqui já dá para perceber que a regra dos trapézios é um método horrível, é um método ruim para aproximar integrais. Não é que seja ruim, é lento, tá? Por exemplo, você precisou de 1 milhão de pontos na partição para poder obter uma aproximação com 12 casas decimais exatas. E com 1 milhão de pontos na partição, você precisou calcular o valor da função 1 milhão, quer dizer, 1 milhão menos 2 vezes. Não, 1 milhão de vezes. Você precisou calcular o valor da função 1 milhão de vezes, o valor da função em 1 milhão de pontos, para poder saber qual que é aproximadamente a área embaixo do gráfico da função com aí 12 casas decimais de precisão. Isso varia de função para função, tá? Esse número de casas decimais de precisão varia de função para função. A relação entre o número de pontos e a quantidade de casas decimais de precisão. Agora vamos tentar resolver aqui esse outro exercício, tá? Então eu vou definir o que eu faço. Tá, eu vou definir uma outra função, eu vou chamar de g, de x, retorna cosseno de x ao quadrado. Aí a vai ser 0, b vai ser π sobre 2. Isso. E n vai ser, sei lá, 30. Aí de novo, r igual a traps g, a, b e n. Vamos printar o r para ver uma coisa. Deixa eu colocar aqui a função cosseno de x ao quadrado. E aqui exponencial de menos x ao quadrado. Tá, então o primeiro com 1 milhão de pontos, o segundo com 30 pontos. Com 30 pontos a gente obteve
Nossa, nada. Eu defini a função errado. Cosseno de x ao quadrado. Cosseno de x ao quadrado. Π sobre 2. Π sobre 2. 100 pontos. Será que melhora? Será que eu copiei esse número errado? Então, o valor correto é esse aqui. Eu havia colocado antes igual a π, né? Eu não coloquei π sobre 2, daí apareceu esse errinho. Então, o valor exato é 0,8491. Então, 849. Então, com 100 pontos aí a gente tem 3 casas decimais exatas para a segunda função. Então, 1000 pontos. Vamos ver se a gente consegue um pouquinho mais. 849139. 039. Parou aqui. 6 casas decimais exatas. Tá bom, acho que já deu para entender mais ou menos como que funciona aí a regra dos trapézios, tá? Eu havia esquecido aqui esse h sobre 2, mas felizmente eu lembrei. Daí deu tudo certinho.